Como fazer uma planilha de folha de ponto no Excel que também calcula a quantidade de horas trabalhadas e o valor a receber, salário base, horas extras. Aqui a gente tem data, dia da semana, entrada, saída e a pausa para o almoço. E também temos a quantidade de horas trabalhadas em cada um dos dias e a quantidade de horas extras feitas em cada um dos dias, caso tenha. E aqui na esquerda a gente tem algumas configurações que, sempre que você alterar estes parâmetros, toda a planilha vai ser recalculada automaticamente para você. Temos horas normais para que o Excel saiba qual é o padrão de horas que você trabalha no dia e dessa forma ele vai saber o que é hora extra e o que é hora faltante. Digamos que num dia você trabalhou 10 horas. Se o normal é 8, 2 horas extras. Digamos que um dia você trabalhou só 6 horas. Se o normal é 8, 6 para 8 está faltando 2 e assim por diante. Também você pode colocar o salário base e a quantidade de dinheiro reais que você ganha por hora extra. E aí, dessa forma, automaticamente a planilha vai calcular para você a quantidade de horas que você trabalhou, a quantidade de horas extras que você tem nessa folha de ponto e qual é o salário extra que você vai ganhar e então o salário total, que no caso é o salário base mais as horas extras. Espero que essa planilha aqui possa te ajudar e vamos lá, passo a passo, aprender como fazer. Podemos começar com algumas configurações que irão nos auxiliar a automatizar a planilha. Por exemplo, horas normais. É o tanto de horas que você trabalha normalmente no seu dia. Eu vou considerar que é 8. Porém, pode ser que você trabalhe 6 horas normalmente, 10 horas, enfim. Eu vou considerar como 8. Aí qualquer coisa acima de 8 entra como horas extras. E também tem salário base, digamos que seja R$2.000. E tem também hora extra. O quanto que você recebe se você fizer uma hora extra. Eu vou colocar aqui, por exemplo, R$30 por hora extra. Eu posso selecionar esses dois últimos valores, página inicial, e colocar aqui em moeda, que fica mais fácil da gente visualizar. Outra coisa que eu posso fazer é, na coluna B, clicar, segurar e arrastar para a direita, para aumentar o tamanho dela. E aqui na coluna C também. Mais um pouquinho aqui abaixo, outras informações muito importantes, agora para que a gente possa visualizar o resultado final da nossa planilha, é o seguinte. Horas trabalhadas, aqui que a gente vai ter o somatório total de todas as horas que a gente trabalhou. Também podemos ter horas extras, o total de horas extras que fizemos, o salário extra recebido e o recebimento total. Bom, daqui a pouquinho a gente preenche mais informações, mas a princípio, deixa eu selecionar tudo que eu fiz aqui em cima, página inicial, colocar bordas e também pintar de um cinza para ficar diferente. E esses valores aqui de baixo, eu posso selecionar todos, página inicial e colocar bordas e também colocar aqui um verde diferente. Agora partindo aqui para as colunas, posso pegar, por exemplo, a coluna E e então começar com as informações importantes para mim, como por exemplo, a data e também o dia da semana. Por que é importante ter data e dia de semana? Porque digamos que você não trabalhe no sábado nem no domingo. Dessa forma você vai saber o que é sábado e o que é domingo. Então, digamos que eu tenha inserido aqui uma data, que é dia 1 de janeiro de 2025. Deixa eu clicar no cantinho da célula e arrastar para baixo, para que o Excel continue a sequência para mim. Então eu preenchi aqui já várias datas diferentes. Agora eu quero saber a semana, né? O dia da semana, segunda-feira, terça-feira, da primeira data que eu tenho. Então, igual, texto, 2 cliques nessa função, 1, 2, e aí eu vou clicar sobre a data e vou apertar o ponto e vírgula. Vou abrir aspas e vou escrever 4 vezes a letra D. D, 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 D. Fecho aspas, fecho parênteses. Isso vai nos ajudar a extrair o dia da semana da data. Enter. Deixa eu aumentar um pouquinho e arrastar para baixo, porque dessa forma a gente consegue ter a mesma função para todas as linhas aqui da nossa planilha. E aí sim, agora eu consigo saber aonde que é sábado, aonde que é domingo, aonde é segunda-feira e etc. Além dessas informações, agora chegou o que é importante de fato. Saber quando eu entrei na empresa, o horário, e quando que eu saí, entrada e saída. Só que muitas vezes, entre a entrada e a saída, também tem um horário de almoço, concorda comigo? Tem um intervalo. Então deixa eu pegar essa saída aqui e arrastar ela aqui para a direita. E aí no meio eu vou colocar assim, ó. Pode ser almoço e almoço. Vou colocar, escrever 2 vezes. Mas poderia ser entrada, almoço, saída, almoço. Vou preencher aqui de forma como se eu estivesse entrando. Por exemplo, entrei às 8 horas da manhã. E aí eu fui almoçar ao meio-dia. E eu voltei do almoço a 1 hora. E aí eu saí da empresa às 17, que seria aí o mais comum. Porém, eu vou colocar aqui 19 horas.
Então veja que eu fiz aí algumas horas extras, né? E para eu poder calcular o total de horas que eu trabalhei, vou colocar assim, ó, horas trabalhadas igual, abre parênteses, saída menos a entrada. Fecha o parênteses. Porém, se eu considerar apenas a saída menos a entrada, eu vou ter basicamente o total, desde a hora que eu entrei até a hora que eu saí. Mas veja que tem um intervalo do almoço, né? Então também tem que considerar esse almoço aqui no meu cálculo. Dessa forma, menos, abre aspas, abre parênteses, almoço menos o outro almoço. Então fica saída do almoço menos a entrada. E fecha parênteses. Simplesinho de fazer, né? Se eu apertar o Enter, o Excel vai me retornar 10 horas trabalhadas. Tá certinho, é isso mesmo. Um detalhe que eu gostaria de fazer, eu não gostaria de deixar a formatação das horas com esse formato aqui, em horas, né? 10, 2.00. Eu gostaria de transformar em números. Dessa forma, eu vou clicar nessa célula e então, página inicial. Ao invés de usar aqui, ó, personalizado, eu clico e vou trocar para número. Só que aí vai ficar com um valor estranho, né? Decimal, 0,42. Deixa eu dar 2 cliques então, 1, 2. E aí eu vou colocar, ó, todo mundo entre parênteses. Lá no começo, depois do igual, eu vou abrir mais um parênteses. E lá no final, eu fecho o parênteses de novo. E aí eu vou multiplicar asterisco vezes 24 e apertar o Enter. Agora sim, eu tenho, novamente, a quantidade de horas que eu trabalhei, porém, em formato numérico. Deixa eu aumentar essa coluna aqui. E agora vamos para a coluna L, para a última. E nessa última coluna eu gostaria de ter hora extra. Ou pode ser horas extras. A quantidade de horas que eu trabalhei a mais do que o combinado. Aqui no caso, o nosso combinado na planilha está como 8 horas, correto? Então eu vou considerar este critério, por isso que eu falei que é legal ter esses campos de configuração, porque eles são responsáveis por manter a planilha funcionando sempre atualizado conforme os seus padrões. Então 8 é o padrão. Se eu trabalhei 10, fazendo uma matemática básica, 2 horas eu trabalhei a mais. Então vamos lá. Igual 10 menos, seleciona aqui o 8. Porém, tem um problema. Quando eu arrasto uma fórmula para baixo no Excel, todas as referências também são arrastadas para baixo. Como eu quero manter essa seleção do 8 horas sempre nessa célula aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apertar o F4 para que eu consiga adicionar o sinal de dólar antes da coluna e antes também aqui da linha. E aí eu tenho certeza que sempre vai ficar travada essa célula. Deixa eu apertar o Enter. Legal. Então fiz 2 horas extras. Pronto. Basicamente acabou a nossa planilha. Último detalhe que dá para a gente fazer. Vamos dar uma ajeitada aqui no visual e também preencher aqui essa somatório do quanto que a gente trabalhou, horas extras e assim por diante. Vamos lá. Quantas horas eu trabalhei nesse período que eu preenchi? Digamos que seja o mês inteiro. Mês aqui de janeiro. Para fazer isso é bem simples, ó. Igual, soma, 2 cliques para selecionar, 1, 2, e então eu vou clicar em toda a coluna K para poder somar tudo isso de horas que eu trabalhei. Vou apertar o Enter. Agora eu quero saber só hora extra. Igual, soma, 2 cliques, 1, 2, e dessa vez eu vou somar toda a coluna L, onde eu tenho as horas extras. E vou apertar o Enter. E agora o salário extra, como é que eu calculo, hein? Igual, horas extras, vezes, aqui ó, o valor recebido por hora extra, R$30. E aperto o Enter. Então, se nesse exemplo eu trabalhei 2 horas extras, e o que eu ganho por hora é R$30 de hora extra, 30 vezes 2, 60. Aí tá certinho. Então, meu recebimento total vai ser o quê? Igual o meu salário base mais as horas extras. E aperto Enter. Aí, ó. Aqui já está, então, o que eu vou receber no final do mês. Certinho. Vamos fazer mais um exemplo? Ver se está certinho mesmo? Digamos que agora teve um dia que eu entrei às 7 horas. Enter. E o meu almoço, ele foi às 11 horas, né? Cheguei mais cedo, almocei mais cedo. E aí eu voltei do almoço meio-dia. Porém, eu também saí bem tarde. Eu saí às 18 horas. Então, acabei fazendo bastante hora extra, né? Agora eu posso selecionar essas 2 células aqui e arrastar para baixo para poder calcular quanto que eu trabalhei. Aqui no caso deu o mesmo valor, né? Então, peraí, deixa eu mudar aqui, ó. No caso eu saí, então, às 20 horas. Enter. Agora sim, ó. 12 horas trabalhadas, nossa senhora. E 4 horas extras. Aí no caso, lá naquela conta que a gente fez, o total de horas trabalhadas vai ter que ser igual a 10 mais 12, 22. E horas extras, 4 com 2, 6. Vamos verificar se está certinho. Aqui, ó. Horas trabalhadas, 22. E horas extras, 6 horas. E no caso, o salário extra que eu vou receber, R$180,
E o recebimento total é o salário extra mais o salário base, certinho. Se você quiser dar uma organizada melhor no visual, você pode selecionar tudo que você fez. E então, página inicial, centralizar, colocar bordas, pode selecionar aqui os títulos, ó, colocar de negrito, trocar o fundo por uma cor mais escura e a fonte de branco. Você pode selecionar aqui a data e a semana e pintar de cinza. As entradas e saídas você pode colocar, por exemplo, de amarelo. E as horas extras e trabalhadas você pode pintar de azul. Eu acho que fica legal. Então é isso aí. Uma planilha simples e eficiente para calcular horas trabalhadas no Excel e também calcular as horas extras, seguindo os parâmetros que utilizamos aqui em cima. Espero que esse vídeo possa te ajudar. E se tiver dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.